Saudações geotecnológicas. Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje, com muito carinho, vamos dar continuidade ao nosso curso Análise Topográfica e Hidrológica no QGIS, aula 3. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. A aula 3 de nosso curso é intitulada Interpolação de curvas de nível para a geração do modelo digital de elevação MDE no QGIS. Então, aqui dentro do QGIS, nós iremos iniciar todos os processamentos necessários para a geração do modelo digital de elevação, tendo como entrada as curvas de nível da nossa área de estudo, representativa da área de estudo, da nossa área de estudo. Então, sendo assim, a primeira coisa que nós vamos fazer é salvar o nosso projeto com um novo nome. Então, nós vamos clicar sobre o menu Projeto, vamos apontar para a opção Salvar como, vamos clicar em Salvar como, vamos clicar em nossa unidade C de nosso Windows, vamos dar um clique duplo sobre BD ATH QGIS, ou seja, banco de dados, né? Análise topográfica e hidrológica QGIS, vamos expandir esta pasta, vamos aproveitar o nosso último projeto da nossa última videoaula e vamos apenas trocar o último número onde está escrito 01 por 02. Então vai ficar escrito assim, titulado, ó, aula underline ATH underline 02.QGZ. Então vamos clicar sobre o botão salvar. Neste momento, estamos com um novo projeto salvo em nossa barra aqui dentro do QGIS, intitulado aula ATH02. Sendo assim, é muito fácil realizar a geração do modelo digital de elevação. Existem várias técnicas, eu irei te ensinar duas aqui, tá bom? A primeira técnica é o seguinte, nós vamos primeiro visualizar as nossas curvas de nível. Então tá aqui, ativei as curvas de nível da nossa área de estudo, vamos dar um zoom aqui, clicar com o botão direito em cima de curvas de nível, e na janela de menu rápido, vamos clicar sobre a opção aproximar para a camada. Essas são as curvas de nível de toda a do quadrante representativo da nossa área de estudo. Sendo assim, vamos pegar a nossa subbacia e vamos arrastar esta subbacia para cima das curvas de nível. Então, para que a gente possa visualizar melhor a bacia hidrográfica. Vamos desmarcar as nascentes e também a hidrografia. Então, observe que eu tenho a minha bacia hidrográfica e as curvas de nível. Depois dessa formatação prévia, o que nós iremos fazer neste momento? Eu irei te mostrar um comando que irá realizar a interpolação destas curvas de nível. Mas antes, você tem que saber qual é o campo que detém as curvas de nível. Então, nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a camada curva de nível e na janela de menu rápido, vamos clicar sobre a opção abrir tabela de atributos. Observe aqui que nós temos 3.059 curvas de nível, ou seja, linhas. Então, nós temos 3.059 linhas aqui, ó. Se eu arrastar aqui, você vai ver que a última é a 3.059. E cada uma destas linhas detém um valor, uma cota altimétrica. A primeira aqui é 240. Este campo altitude será vital e importante para a geração do modelo digital de elevação. Então, vamos fechar essa tabela de atributo. Sendo assim, nós agora iremos vir aqui em nossa caixa de ferramentas de processamento do QGIS e vamos digitalizar aqui o seguinte, interpolação. Ó, interpolação. Pode ser minúsculo, não tem problema não, ó.
interpolação. Então, ele vai te dar um comando aqui chamado o seguinte, interpolação TIM, que é do Triangular Irregular Network. É um tipo de interpolação que eu considero como sendo uma das melhores que existem, principalmente para regiões de relevo muito acidentado, tá? Típica aqui desta região. Então, vou dar um clique duplo sobre interpolação TIM, e aqui eu irei selecionar, nesse drop-down camada vetorial, justamente quem? A camada que detém as curvas de nível, que é curva de nível. Aqui é o atributo que eu irei interpolar, é justamente aquele campo da tabela de atributo que nós verificamos anteriormente, cujo nome do campo é altitude, você lembra? Então, você vai selecionar aqui a altitude, aqui, ó, nesse drop-down. Você vai clicar posteriormente sobre esse maisinho para jogar este campo de altitude aqui para dentro desse painel, ó. Então, cliquei no maisinho. Então, a camada é curva de nível, o atributo a ser interpolado é altitude e o tipo é estrutura lineares, não é nem ponto e nem linha de quebra. São estruturas lineares. Ótimo. Então, sendo assim, está tudo certo. Se você tivesse campo cotado, pontos cotados, desculpa, você iria selecionar seus pontos cotados, o campo que detém os valores dos pontos cotados, e iria adicionar os pontos para reforçar a interpolação. Mas eu não tenho aqui os pontos cotados. Posteriormente, você vai assumir este método de interpolação como sendo linear e vai assumir a extensão da sua imagem a ser gerada. Então, você vai clicar nessa reticência aqui e vai marcar, tem 3 opções. Você vai usar a extensão da tela, ou selecionar a extensão na tela, ou usar uma extensão de camada. Eu gosto sempre de usar a extensão da própria camada que eu estou interpolando. Então, vou clicar nessa última opção. E qual é a extensão que eu irei utilizar? Das próprias curvas de nível. Curva de nível. Então, vou clicar em OK. Então, ele vai assumir o canto superior esquerdo e o canto inferior direito desta imagem, ou seja, as coordenadas x e y do canto superior esquerdo e do canto inferior direito. Sendo assim, antes de terminarmos, basta você selecionar aqui o tamanho do pixel. Qual é o tamanho do pixel que você vai utilizar ou da célula? Eu vou colocar 10 metros e eu quero te explicar por que eu vou colocar 10 metros. Olha, assumiu 10 metros aqui. Porque o olho humano ele enxerga no mínimo, o máximo que ele consegue enxergar é 0,2 milímetros. 0,2 milímetros em metro é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 4, ou 0,0002 metros. Então, se você pegar 2 milímetros em metro e multiplicar pelo denominador da escala do seu mapa, no caso aqui o meu mapa de curva de nível é do IBGE, cuja a escala é 1 para 50 mil. Basta eu multiplicar 50 mil vezes 2 vezes 10 a menos 4, vai dar 10 metros. Eu gosto muito dessa técnica, por isso que eu estou colocando 10 metros. Alguns pesquisadores gostam de colocar o intervalo, a equidistância da curva de nível, 20 metros, por exemplo, mas é menos radical. E você pode também colocar, por exemplo, aqui 13 metros. Quanto que seria 13 metros? Aí é um terceiro método, que é 1 sobre x, vezes o denominador da escala, vezes 0,0254, dividido por 1,64. Complicou, né? Mas seria 1 sobre 50, vezes 50 mil, vezes 0,00254, dividido por 1,64, que dá aproximadamente 13 metros. Mas é lógico, o primeiro método que eu te expliquei é muito mais fácil. Basta pegar 2 milímetros em metro e multiplicar pelo denominador da escala. 50 mil vezes 2 milímetros em metro vai dar 10. 10 é o tamanho do pixel. Então, vou apagar aqui essa opção aqui que eu não gosto e vou dar um nome de saída do meu mapa aqui, ó, clicando aonde? Nessa reticência da interpolação aqui, do interpolado, vou clicar em salvar no arquivo e vou dar o nome do meu mapa aqui dentro de C, BDATH, QGIS, aqui dentro vamos salvar com o nome de MDE, Modelo Digital de Elevação. Então, o que é o modelo digital de elevação? Ficou fácil, né?
O modelo digital de elevação é uma imagem que é oriunda de um processo de interpolação das curvas de nível, no caso aqui, onde cada pixel da próxima imagem, dessa imagem que vai ser gerada, vai representar um valor altimétrico. Então, eu vou desmarcar essa opção aqui, abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo, só que eu não vou clicar sobre o botão executar. Por quê? Infelizmente, eu tenho uma notícia um pouco triste. Como o nosso curso é muito didático, se eu for executar aqui, mesmo você fazendo na sua casa, vai demorar muito, porque depende de um computador, que o seu computador seja muito bom, porque esse processo é muito demorado, entendeu? Então, como eu já testei, eu resolvi não utilizar, apesar de eu gostar muito do TIM. A minha máquina até que ela executa rápido, mas eu não sei se a sua vai suportar, vai fazer esse processamento, vai demorar demais. Tudo bem? Mas se eu clicar em executar aqui, ele vai processar. Mas nós não vamos fazer por essa técnica. Eu só quis te ensinar porque eu gosto demais do TIM. Tudo bem? Então, eu vou fechar. Só quis te mostrar aqui. Então, nós vamos agora para a segunda técnica, que é esta que eu irei utilizar nesta aula. Qual que vai ser a segunda técnica de interpolação? É muito simples. Vamos vir aqui novamente no painel Caixa de Ferramentas de Processamento, vamos apagar a interpolação, zerei aqui. Então, o que você vai digitar aqui? Vzinho, ponto, to, ponto. Aí ele já vai te dar um monte de coisinha aqui, ó, do Grass. Então, quando eu coloquei v.to, tá vendo que tem uma opção aqui escrita aqui, ó, vetor para raster. Então, eu vou rasterizar estas curvas de nível aqui. Mas não vai ser ainda o MDE, não. Eu vou fazer esse processo em duas fases. Essa é a primeira fase. Então, eu vou clicar em V2 Raster. Vamos dar um clique duplo, então, V2 Raster. Ótimo. Então, aqui na caixa de diálogo V2 Raster, nós vamos selecionar as nossas curvas de nível. Vamos vir aqui nessa opção aqui, ó, tipo de entrada, de elemento de entrada. Você pode, nem precisa clicar aqui, mas eu sou obrigado a te explicar didaticamente. Eu vou clicar nessa reticência aqui. Tá vendo que ele está assumindo ponto, linha e área? Poderia assumir divisa. Só que no caso aqui, ele só vai assumir linha, mesmo estando marcado ponto e polígono, ou seja, área. Por quê? Porque eu só tenho linhas, que são as curvas de nível. Então, vamos só dar OK aqui, vamos deixar marcado. Eu só quis te mostrar que tem essa opção. Uma outra opção importante aqui é as fontes dos valores do raster. Tem várias opções para você selecionar aqui, só que você vai deixar essa padrão, que é ATTR, que vem de atributos, que é atributos. Então, deixa marcado atributos. Se você marcou atributos, é porque você vai ter que vir aqui nesse drop-down de baixo, abaixo, onde está escrito nome da coluna para o parâmetro de atributos. Qual que é a coluna que eu já te ensinei que você precisa saber? É a coluna altitude. Esta é a coluna que te interessa lá do banco de dados, das curvas de nível. Então, sendo assim, nós vamos vir agora, vamos deixar todas as demais funções como padrão e vamos expandir essa opção aqui, ó, parâmetros avançados. Em parâmetros avançados, muito cuidado aqui, tá? Se você não fazer igual o professor fez, ó, tudo bem que sem querer eu mexi com o scroll do mouse. Então, em parâmetros avançados, você tem que marcar o seguinte: qual a extensão da região do Grass? É aquela mesma opção que eu te mostrei anteriormente. Você vai clicar nesta reticência aqui e vai marcar assim, ó, usar a extensão da camada, que é a que eu gosto. Usar a extensão da camada. Qual camada? Das curvas de nível. Então, ele vai assumir os valores mínimos e máximos, x mínimos, x máximos, né? O do canto superior esquerdo e o X e o Y do canto inferior direito da sua imagem. Tudo bem. E o tamanho do pixel? Eu já te expliquei anteriormente que é 10 metros. Então, o tamanho da célula aqui, no Grass, vai ser de 10 metros, que eu já te expliquei também. Você vai deixar todas as demais funções como padrão, vai clicar aqui em rasterizado, onde está rasterizado, vai clicar na reticência, vai apontar para a opção salvar no arquivo. Você já está dentro do seu banco de dados aqui, ó, CBDATHQGIS. Aqui dentro você vai digitar assim, ó, curva de nível CN em caixa alta, underline, Rzão, raster.
ou seja, CN, que vem de curva de nível em caixa alta, underline raster, que quer dizer imagem matricial. Tudo bem? Porque esse aqui não é o MDE ainda. Então vamos clicar sobre o botão salvar. Não, vamos desmarcar essa opção abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo e vamos clicar sobre a opção executar. E ele vai me dar uma imagem matricial ou raster das curvas de nível. Então vamos clicar aqui em executar. Então ele está executando com sucesso aqui, vamos aguardar. Quando ele acabar de executar, ele vai te dar uma mensagem, tarefa concluída. Então vou clicar sobre o botão close. Se eu vir aqui no nosso banco de dados aqui agora, aqui no nosso navegador, se você atualizar, ó, dentro de BD, ATH, QGIS, dentro da unidade C, você vai achar suas curvas de nível, raster. Vamos arrastar essas curvas de nível para cima das curvas de nível nossas aqui, vetoriais. Então eu vou desmarcar as curvas de níveis vetoriais, que são essas antigas. Observe que eu estou com as curvas de níveis aqui agora, apesar de você estar achando que é ponto, se eu der um zoom maisinho aqui, ó, que é justamente esse zoom aqui de aproximar, olha que interessante, você está vendo as curvas de nível, só que no efeito escadinha. O que quer dizer isso? Que são as curvas de nível em formato matricial. E qual o tamanho de cada pixel aqui? 10 metros. Então, eu vou voltar, né, novamente, vou clicar com o botão direito sobre CN Raster, vou aproximar para a camada, na janela de menu rápido. Tudo bem. Então, nós vamos agora para a etapa final da nossa videoaula, que seria o quê? A geração do MDE. Então, você vai vir aqui agora na sua caixa de ferramentas, vai apagar esse v.to e vai digitar assim, ó, r. O quê? surf, ó, r.surf, que é surf. Você já vai achar aqui os comandos. Qual o comando que me interessa? Esse rsurfer contorno, que é o quê? É o contorno do surf. Porque esta ferramenta que vai gerar o modelo digital de elevação. Então vamos dar um clique duplo sobre ela. Certo. Agora, para entrarmos na reta final desta videoaula, qual a camada raster com os contornos? É justamente sua CN raster. Ela já está aqui, ó. Tanto é que só tem ela. Quais são os parâmetros avançados aqui, ó? Então vou expandir os parâmetros avançados. Novamente ele te pede a extensão da região GRESS. Qual a extensão da sua imagem a ser gerada? Então você vai clicar nesta reticência e novamente vai repetir aquele processo, ó. Usar extensão da camada. Qual camada? Pode ser da sua própria CN raster. Tudo bem? Não tem problema nenhum, porque ela veio da curva de nível. Então, da própria CN raster aqui, ó. Ótimo. E qual o tamanho do pixel? 10 metros. Novamente, que eu já te ensinei. Sendo assim, você vai vir aqui na parte inferior aqui deste comando, desta caixa de diálogo, onde está escrito MDT, que é modelo digital do terreno para as curvas. Você vai clicar aqui sobre essa reticência, vai clicar sobre a opção salvar no arquivo e vai vir dentro da sua pasta aqui, ó, que é BD ATH QGIS, e vai digitalizar MDE, que quer dizer modelo digital de elevação, e vai clicar sobre o botão salvar. Ótimo. Sendo assim, você vai desmarcar esta opção aqui, abrir arquivo de saída, e vai clicar sobre o botão executar. Só que esse processamento, dependendo da sua máquina, e na minha, gastou 9 minutos. Na sua máquina, que a minha máquina é uma máquina muito boa, então pode ser que gaste de 9 a 12 ou a 15 minutos. Então você vai ter que aguardar o processamento. Tudo bem? E eu já vou retornar, tá? Que eu vou editar o vídeo, vou cortar esse pedacinho aqui. Então eu vou executar. Então vamos clicar sobre o botão executar. Após o processamento do MDE, em nosso painel navegador, vamos apontar para o nosso banco de dados BD ATH QGIS e vamos selecionar o nosso modelo digital de elevação, o MDE. Caso você não esteja vendo o MDE, basta você atualizar o seu navegador. Ótimo.
Vamos arrastar o MDE para dentro do painel camadas abaixo de subbacia. Ótimo. Então, sendo assim, observe que nós estamos verificando agora o modelo digital de elevação de todo o quadrante representativo de nossa área de estudo. Na próxima videoaula, eu irei ensinar você a recortar esse MDE. Mas antes de terminarmos, nós vamos agora aplicar uma paleta de cor a este MDE. Então, vamos dar um clique duplo sobre o MDE. Na caixa de diálogo, propriedades da camada, na opção simbologia, no drop-down da opção tipo de renderização, vamos selecionar a opção banda simples, falsa cor. Observe que o valor mínimo da nossa elevação é de 120, o valor máximo de 1360. Então, nós vamos deixar marcado aqui este método aqui como sendo um método linear, que é o método que nós vamos escolher aqui, porque não é intuito do professor aqui, nessa videoaula, lhe ensinar ainda a fazer a episometria. Eu vou te ensinar isso em aulas futuras, tudo bem? Que aí nós iremos fazer um mapa episométrico deste relevo aqui, deste modelo digital de elevação. Sendo assim, vamos escolher a paleta de cor, em gradiente de cores. Nesse drop-down, vamos selecionar essa opção aqui, espectral. Ótimo. Sendo assim, observe que eu tenho aqui, tá, os valores, tá, já dessa paleta de cor. Mas eu posso trocar a opção de modo contínuo para a opção de intervalos iguais. Não tem problema nenhum. Então, você vai selecionar aqui quantos intervalos. Ó. Pode deixar aqui 5 intervalos iguais. Está ótimo, não precisa nada mais do que isso, não. É apenas para visualização. Então, nós vamos deixar 5 intervalos, certo? Vamos clicar sobre o botão aplicar e, posteriormente, sobre o botão OK. Ótimo. Este é o modelo digital de elevação da nossa área de estudo. As áreas mais elevadas estão com tons de verde e as áreas mais baixas em tons de marrom. Então, aqui nós temos a jusante da bacia hidrográfica do Rio Alegre e aqui a montante de onde vem toda a água da cidade, que é da Serra de Santa Catarina, que a gente chama aqui na região. Antes de terminarmos, nós vamos selecionar aqui a nossa hidrografia aerofoto. Olha que interessante. Observe que a própria hidrografia, ela tenta passar pelos locais mais baixos, que são os fundos de vale. Mas nós vamos mexer com isso lá no modelo sombreado, em aulas futuras, lá também na episometria, onde eu irei fazer um mapa episométrico, mas levando em consideração o modelo sombreado. Você vai ver que coisa linda mais à frente do nosso curso. Tudo bem? Então, sendo assim, agora para terminarmos a nossa videoaula, basta clicarmos sobre o disquetezinho, que é a terceira ferramenta da esquerda para a direita, e com muito carinho e satisfação, o professor lhe aguarda na próxima videoaula do nosso curso, onde eu irei lhe ensinar a realizar o recorte deste MDE. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que o professor Alexandre Rosa lhe agradece de coração pela interpretação desta videoaula, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha, de ativar o sininho. E lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso Análise Topográfica e Hidrológica no QGIS.